E aí é muito daquela coisa que, infelizmente, a gente não tem no futebol brasileiro como um todo, que é a questão do trabalho de longo prazo. Sim. Às vezes, do mesmo jeito que acontece no masculino, às vezes Sim. o técnico, seja quem está lá, de imediatismo. E como é que a gente vai colocar essas meninas para jogarem no lugar dessas 3? Elas não vão estar prontas em 2 anos, em 4, vamos falar de 8 anos. Então, é importante também saber que essa transição, a saída dessas jogadoras, as que estão vindo, vão precisar de um tempo. E a gente precisa dar esse tempo para que essas jogadoras cheguem ali, né? Se sintam E confortáveis, assim, né? esse processo com as próximas que Sim. vão vir para substituir a Naturalmente. Debinha, a Ludmilla e assim sucessivamente. É o trabalho É. de longo prazo, e aí um trabalho de longo prazo dá tempo dessa base. É o que estávamos né? falando. Exatamente. Esse processo de Copa do Exato. Mundo que a gente fala entre uma Copa e outra, né? São 4 Preparação. aninhos aí. Quantos treinadores as meninas tiveram? Vocês tiveram? 2? Mas foram 3 mudanças, né? Começa com o Vadão, vem Emily, volta pro Vadão. Vadão, Então, aí Isso em 4 anos. Então, aí se a gente for olhar o tempo que de fato que você acaba focando para aquela competição, é pequeno, é 1 ano e meio, é 1 ano. Então vai ver quanto tempo essa seleção americana se preparou para essa Copa. Ela está se preparando há 2 ciclos, então ela está se preparando há 8 anos. A seleção japonesa que vem nesse processo acabou ficando fora ali contra a Holanda. E acho que a seleção japonesa ia render muito ainda na Copa. Então, assim, elas já estão 4 anos na nossa frente para o próximo ciclo. Então, isso a gente precisa. E aí vale o mesmo para a base, vale o mesmo para o sub-20. Porque antes, chegar numa Copa do Mundo na final em 2007, era quase terra de ninguém ainda. Então, vamos olhar lá, 1900 e, sei lá, 50, ali, década de 50, a Escócia chegava entre os 3 na Copa do Mundo masculina. Sim, Hungria fez Então, grande Copa do Mundo. É meio terra de ninguém. Então, assim, no feminino não tem mais essa. Já está muito claro quem são as potências, quem quer ser potência e o que tem que fazer. Preparou para ser uma potência. Então, eu vejo e falo isso para as meninas. E eu quem acho... está a caminho de ser uma Sim, potência, né? Esse que é o mais Estão se importante. As preparando. potências já se Sim. consolidaram e tem alguns países que começam a se Sim. potencializar para Espanha, isso. eu Porque, fui lá, são sem outras dúvida. seleções. Não, a Itália não que tem fez essa nada Copa, a ver. Estou dizendo isso 16 anos Porque atrás. eu acho que, infelizmente, a hora que a gente estiver redondo, 100%, falar, putz, fizemos tudo certo, é agora. Tem umas 8 na nossa frente. É verdade. É isso. Você hoje trabalha na Federação Paulista de Futebol. É diretora do futebol feminino, do Departamento de Futebol Feminino. E você criou agora uma peneira, né? Isso aí. De meninas de todas as idades. 14 a 17 anos. De 14 a 17 anos, com o intuito de colocar nos times que disputam o Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista Feminino Sub-17 começa agora em agosto, está indo para a 3ª edição, então a federação faz esse campeonato pela primeira vez lá em 2017. E aí a gente não se preocupa muito com essa questão da parte técnica, então não era um problema se alguém tomasse de 10-0, de 5-0. O importante é que estavam as meninas ali disputando. E nessa primeira edição foram 17 times. Aí você fala, da onde surgiu 17 times? Time tem. Menina jogando tem. O que não tinha era campeonato. Então, fez o são campeonato. 17 times Na que primeira se edição, inscreveram para na primeira disputar o Campeonato Paulista Feminino. Sub-17. Sub-17. 2017, na primeira edição. Surgiram 17 times. Então, aquilo tinha que ter campeonato. Certo. Time tinha. O ano passado, a gente tem a 2ª edição com 14 clubes. E não se preocupa muito ainda com essa parte técnica, tudo. Aí, esse ano, a gente está indo para a 3ª edição por conta do licenciamento de clubes. Vai ter os 4 grandes, vai ter mais time. E aí, a gente já começou a se preocupar um pouquinho com a questão da parte técnica desse campeonato. Então, os grandes chamam peneira, atraem muitas meninas, só que poucas são aproveitadas. Então, opa, vamos fazer uma peneira pro campeonato, onde todos os times que vão disputar a competição possam observar essas meninas. Então, às vezes, aquela menina está com a expectativa de ir pro Corinthians, mas se o telefone dela ligar para ela ir pro Ginga Real, que é lá de Osasco, ela vai ficar feliz também. Então, acho que é isso que vai acabar acontecendo. E provavelmente times como o Ginga Real não têm a condição de fornecer uma peneira para enxergar novos talentos. Ele chama, mas ele vai conseguir atrair 30. Dessas 30, que qualidade ele vai ter para conseguir tirar? A hora que o Corinthians chama, ele consegue 800, mas ele fica com 2. Sim. Então, você tem muita gente que às vezes acaba indo nos grandes e se frustra, porque é um fato. Você vai lá... Sem dúvida, a primeira porta que se fecha. Né? Alguém fala pra você que você joga muito mais do que você joga, você acredita que joga muito mais do que joga, chega lá e toma a primeira porta. Aí eu vou no São Paulo, toma a primeira... E não sabe que às vezes perto da casa ou não tão longe tem um outro time. Então acho que a gente vai aumentar bastante o número de meninas disputando, né, inscritas nessa competição, e acho que vai elevar também bastante o nível. E a ideia agora, o ano que vem, é repetir, porque eu acho que foi um sucesso. E é nesse caminho, né, de massificar o esporte. Massificar. Né? Quanto mais atletas nós conseguimos
formar, aí você tira a qualidade, né? Da quantidade, você tira a qualidade. Aí sai Mônica, Até porque, Aline, se a gente Érica. pensar esse processo no futebol masculino, que é o processo que vai acontecer no feminino também, nem todo mundo vai estar nesse nível que a gente chegou. Vão ter aquelas que vão estar no rendimento, ter aquelas que vão estar num clube inferior, e vão ter aquelas que vão estar numa escola de futebol, ou que vão ser praticantes, ou que vai ser saúde. Então, assim, o importante é a gente ter todo mundo. A gente não quer, nesse momento de massificação de fomento, só aquelas que vão para o alto rendimento. Acho que é toda uma cadeia. Então, essas meninas gostam de jogar futebol, poxa, vai jogar futebol na escola, numa escolinha, vão ter aquelas que vão se destacar e, naturalmente, vão buscar a carreira profissional. E o que aumentou de procura, né, Roger? Nossa. Sem dúvida nenhuma. A exposição que a Copa do Mundo deu, né, com a transmissão do Sport TV, da Globo, de um canal aberto, as audiências foram absurdas. E o mais legal é que cada vez mais jovens. Porque também isso é uma preocupação. Sim, e, Milene, eu queria que você me ajudasse. Falando de juventude, porque... ele quer me fazer. Queria que você me ajudasse, porque no Sport TV eu vi um número que me chamou a atenção. Das 8 finalistas da Copa do Mundo, né? Ou que jogaram as oitavas de final, são 16, então, 16. né? Isso. São 16. O Brasil é que tinha menor quantidade de participantes nas categorias de base. Eu tô errado ou tô certo nisso? Eu acho que eram 300. Tô certo, não tô? Isso chama atenção, né? Como é que a gente consegue tirar de uma quantidade mínima jogadoras com as condições técnicas que você tem para formar uma seleção capaz de chegar numa Copa do Mundo e brigar de igual para igual com todo mundo? É o diferencial, né, das outras seleções, a base. Aqui a gente brinca que começou com a pirâmide ao contrário. Então, isso é... O trabalho que a Pelé faz na federação, com o Reinaldo, com o Mauro, a galera de lá, realmente dá um apoio muito legal para o futebol feminino. E tem que começar assim. A gente agora vai ter que ter a paciência de aguardar essa geração de base subir. É o trabalho, né? É o trabalho. Tanto que essas seleções que agora chegaram, sei lá, a Itália, a Holanda, tá bem um trabalho há 15 anos. E a Holanda mistou. Então, dependendo do campeonato, ela levava a categoria de base junto com a principal. E aí, de pouquinho em pouquinho, e olha onde chegou. E dá resultado. Se a gente pensar que temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. A gente está falando de países com né, uma população muito menor. Então, olha a quantidade de meninas que a gente pode otimizar. Então, assim... Ou de talentos que são jogados fora. Porque a gente vai ter sempre mais quantidade do que esses países. Aí é uma questão geográfica. E a qualidade está aqui, porque aqui a gente nasce jogando futebol, a gente não nasce pulando numa piscina. Infelizmente é a realidade, você não nasce com uma raquete na mão. A gente nasce jogando futebol, que é o que acontece com os meninos. Então a gente precisa estar atento e dar essa oportunidade para que isso aconteça para as meninas também, que eu não tenho dúvida do quanto vai fazer com que essa seleção das mulheres seja vitoriosa.